Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. O Galo foi o primeiro. Galo, você foi o primeiro. E aí, Galo, você foi o primeiro a aparecer aqui. Sejam bem-vindos. E a Rô, ali é a terceira, e a CS, a quarta. Rô. Boa noite, queridos. Estamos agora nos preparando para o culto do Evangelho de Jesus no lar, de número 87. 87, com a graça de Deus. Com a graça de Deus. Boa noite. Como é que tá o som? Boa noite, CS querida. Saudade, hein? Saudade. A Cecília colocou som ok. Ótimo, agora eu tô lendo. Som ótimo. E a Lana colocou som ótimo. Maravilha. Você tá vendo aí? Maravilha, então. Bom, gente, então, já que vocês nos trouxeram aí o feedback do som, a gente pode começar. Como o Geraldinho falou, nós estamos aqui no culto do Evangelho no Lar de número 87. E nós estamos passando, para quem estiver aí começando, pelo texto do Evangelho segundo o Espiritismo, de forma muito simples, na dinâmica sequencial. Para quem quer acompanhar no texto, nós estamos no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós estamos nas instruções dos Espíritos, e numa instrução aqui que não tem um título específico, ela está num bloquinho de instruções, mas ela se inicia no item 12 das instruções dos Espíritos do capítulo 16. Então vamos fazer a nossa prece. Então a gente faz a prece, depois a gente entra propriamente no texto. Não se esqueçam, pessoal, da água a ser fluidificada pelos nossos benfeitores espirituais. A nossa já está aqui. É bom deixar ela ali. A mão às vezes, né? Isso. E aguardar também a presença dos nossos queridos amigos espirituais. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós todos nos reunimos aqui nesta noite, sempre rogando a Ti, Jesus, a Tua presença gloriosa em nosso meio, sempre implorando, Mestre, para que os nossos corações sejam capazes de Te sentir aqui conosco, porque esse é o nosso maior e último objetivo nesse esforço. Sempre, Jesus, que todos nós que estamos aqui nos lembramos de tudo que o Senhor fez por nós, nos lembramos de que o Senhor abandonou a Tua glória para descer em um planeta tão difícil e que aqui passou por tantas coisas difíceis por nós, a tortura, o martírio na cruz, o abandono das pessoas amadas, tudo que o Senhor passou por nós, Jesus, mostrando esse amor imenso que o Senhor testemunhou por toda a humanidade. Tudo isso, Mestre, esse amor tão grande nos constrange. E nós estamos, Jesus, buscando a cada dia os Teus postulados, a Tua face, para tentar retribuir de alguma forma, Mestre, tudo que o Senhor fez e tem feito por nós, servindo na seara cristã, trabalhando em Teu nome aqui na terra, porque nós nos encontramos, Jesus, na mesma situação em que Pedro se encontrou quando ele te disse: para onde nós iremos se nós não temos para onde voltar? Nós todos, Jesus, só temos a Ti, porque só o Senhor traz às nossas almas as palavras de vida eterna. Só o Senhor coloca dentro das nossas almas a fonte de água inesgotável que jorra por toda a eternidade. Só o Senhor, Jesus, é a verdade, o caminho e a vida. É o caminho real por intermédio do qual todos nós chegaremos a Deus. E nós estamos, Jesus, ansiosos pela Tua presença, ansiosos pelo Teu abraço, ansiosos por sentirmos o nosso coração batendo bem próximo do Teu coração. Porque tudo que nós queremos, Jesus, quando nós arrumamos tudo para Te receber, é sentir os nossos corações queimando diante
da tua chegada gloriosa aqui conosco. Como diz, Mestre, lá na palavra de Apocalipse, até os anjos se prostram diante do trono. Nós não imaginamos, Jesus, o tamanho da tua beleza, porque ainda somos muito medíocres, mas nós queremos muito, Jesus, trabalhar aqui para um dia ver a tua face bem próxima da nossa condição, bem próxima das nossas possibilidades. E assim, Jesus, com todas as nossas esperanças fincadas no teu nome, que nós te dizemos que nós te amamos muito. E mais uma vez, Mestre, antes de começar aqui o nosso culto do Evangelho no Lar, de joelhos, lembrando de tudo que o Senhor fez por nós e faz por nós, sempre conosco, nós dizemos mais uma vez: Hosana a Deus nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Nós chamamos muito, Jesus, ser conosco agora aqui no nosso estudo e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, pessoal, hoje a gente vai dar sequência, então, às instruções dos Espíritos que Allan Kardec organizou sobre o tema principal. Nós estamos hoje no item 12, que é a mensagem de um Espírito Protetor dada na cidade polonesa de Cracóvia no ano de 1861. E ela é um pouco sucinta, mas muito importante. E Allan Kardec vai encerrar esse subtema, que é o emprego da riqueza, com esta mensagem do Espírito Protetor em Cracóvia. Quer que eu leia? Então, o Espírito vai dizer assim conosco, gente. Quando considero a brevidade da vida... Quando considero a brevidade da vida, impressiona-me dolorosamente a incessante preocupação de que é para vós objeto o bem-estar material, ao passo que dais tão pouca importância ao vosso aperfeiçoamento moral, a que consagrais pouco ou nenhum tempo, e que, no entanto, é o que importa para a eternidade. Essa frase de início, né, já define todo o sentido do capítulo inteiro, porque, de fato, é inquestionável que a vida humana terrestre é extremamente breve. E quanto mais a gente vive, mais a gente se espanta de quanto rapidamente o tempo vai passando. E quando você assusta, já passou toda a infância, a adolescência, a juventude, a madureza, e você já se encontra aí, vamos dizer assim, na etapa da senilidade. Então, realmente, o tempo terrestre, em termos do espírito imortal, quase nada significa. É um segundo na eternidade sem fim. Então, o Espírito começa criticando o seguinte, que diante dessa brevidade tão patente, tão real, que é a vida terrestre, da qual todos nós vamos um dia nos ausentar compulsoriamente, querendo ou não. Eu me lembro que minha tia Nair Machado Pascoal, que foi quem me apresentou ao Chico, costumava brincar em família, né, e repetia o que a mãe dela, minha bisavó, Georgina, dizia, que nenhum de nós vai ficar para semente. Então, ninguém vai sobreviver eternamente à morte do corpo físico, porque aqui na Terra todos nós tivemos data de entrada neste educandário da vida, não é? E teremos fatalmente a nossa data de regresso ao mundo original de onde nós todos viemos. Então, a brevidade da vida é uma coisa incontestável. Agora, partindo desse pressuposto, o que o Espírito está criticando é que impressiona
aos espíritos superiores como ele e impressiona dolorosamente, porque como eles têm a grande noção dessa rapidez com que passa a vida humana terrestre essa brevidade das experiências humanas que são essencialmente transitórias, eles têm um espanto muito grande ao verificar que nós aqui na Terra despendemos muito pouco tempo na nossa própria espiritualização, no interesse do nosso aperfeiçoamento moral, ético, dentro dos padrões ensinados por Jesus de Nazaré, que é nosso mestre, nosso Senhor, nosso modelo e guia, segundo os espíritos superiores escreveram a Allan Kardec, não é? O segundo Emmanuel, governador da Terra. Vejam bem. Então, isso não seria lógico que a gente, sabendo dessa brevidade da vida, especialmente nós espíritas cristãos, e não somente nós espíritas cristãos, mas todos os cristãos, e em última análise, todos os religiosos terrestres, de todas as escolas religiosas, porque todas as escolas religiosas ensinam isso, a brevidade da vida, e no mundo sequencial a este mundo, onde nós colheremos fatalmente os frutos daquilo que as nossas sementes espalharam pelo mundo. Então, se isso é uma verdade inconteste, e nós todos reconhecemos-la como tal, nós temos que dar mais importância às coisas espirituais, porque elas não são transitórias, elas não são falaciosas, elas não são enganosas, em detrimento das coisas materiais, que são, em sua grande maioria, enganosas, falaciosas, sem grande importância para a vida imortal do espírito. E então, essa preocupação incessante nossa com o nosso bem-estar material, da nossa família, cada vez querendo acumular mais e mais e mais, sem preocupar com a espiritualização dos nossos filhos, dos nossos netos. A maioria das famílias se preocupa muito com as coisas transitórias terrestres. Dar ao filho comida, dar ao filho roupa, dar ao filho escola, instrução, querer que o filho ou a filha se dê bem na vida, não é? Vença todos os obstáculos da vida material e se consagre a esse sucesso material para que ele tenha projeção social, para que ele ascenda de patamar na escala da vida social. Nada contra isso. É bem que se esclareça isso. Nós não somos contra isso. Faz parte da vida, dos objetivos da vida, para a qual nós viemos do mundo espiritual. Mas elas não são essenciais. O que é essencial é o espírito. E muito poucos de nós, a minoria, vamos dizer assim, se dedica a essa necessidade de aperfeiçoamento moral, religioso, espiritual, que deveria nos preocupar em primeiro lugar. Eu acho que quando a gente faz esse tipo de reflexão que o Geraldinho está trazendo aqui, a gente precisa se questionar o tamanho da nossa fé, o tamanho da nossa crença de que nós temos um espírito. Foi até bom, o Geraldinho pegou um copo aqui. Nós acreditamos piamente nas leis da física, então ele não vai deixar esse copo cair no chão, porque ele acredita. Ele acredita nessa lei. Agora, nós cremos nas leis que o Espiritismo tem revelado desde o século XIX.
Nós de fato cremos, porque se nós não deixamos um copo cair da nossa mão, porque nós cremos nas leis da física, seria óbvio que a nossa conduta em termos espirituais também fosse nesses moldes. Então, eu não vou me dedicar a falso testemunho, eu não vou me dedicar à calúnia, à difamação, eu não vou tirar o que é do próximo, eu não vou me dedicar ao sensualismo, eu não vou me dedicar a tirar o que é dos outros, porque eu acredito nessas leis divinas. Agora, será que a gente acredita mesmo? Porque muitas vezes a nossa conduta materialista é a crença na matéria, no final das contas. Muitas vezes quando a gente ouve certas notícias, a gente fica pensando, mas será que acredita mesmo que existe um espírito aí dentro? Lá no profeta Isaías, no Velho Testamento, tem um momento muito bonito, quando Isaías está falando sobre Jesus, e sempre que hoje em dia eu leio esse capítulo, que é o 52, o 53, agora não me lembro, o 52 e 53, quando o profeta Isaías diz, quem creu na nossa mensagem, e a quem foi revelado que era o braço do Senhor agindo. Hoje, quando eu vejo a vida do Chico, eu penso da mesma forma. Quem de fato crê que o Chico é um enviado de Jesus? Quem crê que Jesus é um enviado de Deus? Quem de fato crê? Porque quem crê precisa ter uma conduta na face dessa terra que seja condizente com essa crença e não uma conduta contraditória. Porque o que nós vemos, no final das contas, como o Geraldinho falou, é que a maioria das pessoas ainda rege a sua vida com o paradigma materialista. Então acredita na matéria, acredita no materialismo e segue em frente dessa forma. O Espírito coloca aqui pra gente, impressiona-me dolorosamente. Para eles é uma lástima, é uma pena ver que nós, que estamos aqui para nutrir os nossos espíritos, para passar por provas e expiações, visando a nossa purificação espiritual, para ele é uma lástima dolorosa ver que nós perdemos o ponto de vista que deveria ser o ponto de vista chave das nossas encarnações e muitas vezes nós nos dedicamos a uma vida que absolutamente tem toda a base é absolutamente pautada na matéria. Isso é muito triste, a gente precisa se questionar no que eu creio de fato. E muitas vezes, se não há uma crença no espírito, pode haver uma vontade de crença no espírito. Então a gente precisa trabalhar a partir dessa vontade, buscando meios para a gente poder crer cada vez mais, ter mais fé e ter mais esperança, porque esse é o nosso caminho. A gente está aqui para isso. Deixa eu ler agora. Eu vou ler a sequência que diz o seguinte: dir-se-ia, diante da atividade que desenvolveis, tratar-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando não se trata, na maioria dos casos, senão de vos pordes em condições de satisfazer a necessidades exageradas, à vaidade ou de vos entregardes a excessos. Pode comentar. Quando o Espírito traz para a gente, e assim, de uma forma um tanto quanto lúcida e muito rasgada, muito aberta, o que de fato eles percebem na nossa conduta humana é o que a gente está falando aqui. Muitas vezes a nossa conduta revela esse nosso apego pela matéria, porque a nossa crença é na matéria e não no espírito. E a gente precisa, quando a gente tem esse tipo de conversa, quando nós temos esse tipo de reflexão, verificar no imo das nossas almas o que é que há de crença no final das contas, porque é comum, pessoal, que num planeta tão materialista quanto o nosso, todos nós sejamos inclinados à crença na matéria e ao exercício dessa crença, por intermédio disso que ele está falando aqui. Necessidades exageradas, vaidades, excessos, tudo isso é materialismo. E nós precisamos considerar que muitas vezes, nós já falamos sobre isso aqui, e essa é uma reflexão um pouco mais sofisticada que Kardec vai fazer conosco no Céu e no Inferno, no livro Céu e Inferno, nós precisamos considerar que a matéria muitas vezes vai se expressar no seu aspecto imaterial, mas isso não deixa de ser materialismo, materialista, uma conduta materialista que é pautada nessa crença na matéria. Agora, todos nós que estamos aqui, vocês que estão aí, nós só temos a perder se essa for a nossa conduta. Se nós não tivermos um abrir de olhos, um despertar que seja suficiente para buscar as coisas que são do Espírito. Porque quando Jesus fala conosco sobre
choro e ranger de dentes no final de uma caminhada materialista, ele não estava fazendo aquilo para aterrorizar os seres humanos, não. Ele estava fazendo isso justamente pelo que o Espírito está falando aqui. Nós passamos muito tempo buscando conforto material e não passamos tempo buscando conforto consciencial, espiritual. E a falta de conforto de consciência é a culpa na consciência, é a falta de conforto, é o terror, é a tribulação, é a aflição, é o choro, é o desespero. E nós, seres humanos que estamos encarnados na Terra, experimentaremos isso necessariamente se nós não burilarmos os nossos espíritos, se nós não crermos que nós somos um espírito. E quando a gente crê que dentro desse corpo de matéria habita um espírito imortal, a nossa conduta, logicamente, querendo o bem desse espírito que vai viver para além dessa matéria, tem que ser uma conduta espiritualista. E esse é um exercício retórico importante que Kardec faz conosco. O exercício da espiritualidade numa conduta espiritualista, que em todas as suas manifestações busca aquilo que é do espírito e que nutre o espírito. Uma questão importante aqui que eu observei, quando o Espírito fala que diante da atividade que os seres humanos desenvolvem na Terra e que usam ou utilizam o jargão de que trata-se de uma questão do mais alto interesse para a humanidade, quando na realidade não se trata disso, na maioria dos casos, senão de vos pôres em condições de satisfazer a determinadas necessidades exageradas, a vaidade, e aqui nós podemos incluir a vaidade intelectual das criaturas, através da qual nós também nos entregamos a determinados excessos, nós podemos incluir aqui o materialismo histórico que graça na face da Terra, com todo o seu rol de desvios em relação à espiritualidade, né? Privilegiando entendimentos altamente danosos ao espírito imortal, ao considerar questões relativamente à vida terrestre como de menor importância, né? Como o caso do aborto, por exemplo, em que determinados agrupamentos de materialistas históricos defendem abertamente, e outros tipos de abordagens extremamente infelizes e que podem acarretar no futuro dessas criaturas e no futuro das próprias sociedades que elas representam problemas graves, porque não se privilegiou a espiritualidade em detrimento do materialismo. E aí o Espírito continua. Quanta aflição, que é o que a gente falou, quanta aflição, inquietações e tormentos cada um se impõe. Quantas noites de insônia para aumentar uma fortuna muitas vezes mais que suficiente. Por cúmulo da cegueira, não é raro se encontrarem pessoas escravizadas a penosos trabalhos pelo amor imoderado da riqueza e dos gozos que ela proporciona, a se vangloriarem de viver uma existência dita de sacrifício e de mérito, como se trabalhassem para os outros e não para si mesmas. E ele fala insensatos. Credes, então, realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que despendeis movidos pelo egoísmo, pela cupidez ou pelo orgulho, enquanto negligenciais o vosso futuro, assim como os deveres que a solidariedade fraterna impõe a todos os que gozam das vantagens da vida social? É muito importante isso aí que vai comentar. E é interessante, gente, porque nós já comentamos isso aqui algumas vezes, e é importante lembrar que a avareza, ela abre portas para obsessões muito terríveis. Então não é à toa que Kardec trouxe conosco um capítulo todo dedicado a esse tema, não servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, sendo aí o nosso dever servir a Deus em detrimento de servir o dinheiro nessa forma
tosca e absolutamente sem ponderação. Porque quando a gente tem a ideia de um homem ou de uma mulher, de um ser humano, que se dedica ao dinheiro dessa forma e começa a criar subterfúgios mentais para continuar uma conduta materialista, mas dizendo que eu estou fazendo pelo meu filho, que é pela escola do filho, que eu estou fazendo porque eu quero deixar uma herança para minha família, eu estou fazendo porque eu trabalho muito e isso é digno. Esses são subterfúgios, como a gente está falando, e isso é importante que todos nós entendamos, são subterfúgios materialistas para continuar tendo uma conduta materialista na face dessa terra. E esse não pode ser o nosso caminho, porque a atitude mental da avareza ela é facilmente reiterada por outras mentes avarentas. Então, como nós comentamos no livro Ação e Reação, a técnica ali de obsessão da escola dos Vingadores, que eles mostram pra gente, é uma técnica de obsessão em que eles agrupam muitos espíritos que estão perdidos na avareza e colocam eles ali em volta de um avarento encarnado para que essa pessoa só pense em dinheiro. Então ela fica enredada numa atitude mental dela e de outras pessoas que vibram da mesma forma e não consegue sair daquilo. E a gente precisa prestar atenção, porque é muito comum que nessa rotina pela qual todos nós passamos, de buscar mais, de buscar o trabalho, de entrar num certo automatismo quando nós estamos trabalhando muito, nós nos desliguemos de objetivos espirituais e acabemos nos ligando a objetivos que são essencialmente materiais e sempre pensando em mais. E quando a gente vai dando aso, abrindo portas a esse tipo de conduta, a esse tipo de pensamento, novas necessidades vão aparecendo, novos excessos vão sendo exigidos pela nossa vontade, que vai ficando cada vez mais materialista. Então, se era para trabalhar muito para ter uma casa, alcança a casa e aí quer ter duas. Quando tem duas, tem que ter três. Depois tem que ter o carro X, o carro Y. E a matéria não preenche felicidade, não preenche o espírito. Então esse espírito vai buscar cada vez mais matéria na ilusão de felicidade que só pode ser alcançada pela purificação dos nossos espíritos. E essa é uma questão, minha gente, que atualmente a ciência já comprovou. Exatamente. Que até nós estamos estudando, eu e João Pedro, um livro muito interessante sobre os neurotransmissores que a nossa mente provoca dentro do nosso cérebro, e existe uma divisão aí muito importante dentro daquilo que é segregado pelo nosso cérebro e que é provocado por isso, que são as reações, de um lado, em busca entre aspas, do prazer, que são as reações provocadas pela busca da dopamina, né? A busca dopaminérgica, vamos dizer assim, e que são absolutamente transitórias, imediatistas, uma satisfação ilusória que nunca é satisfeita. Sempre quer mais. Sempre quer mais e vai buscar mais. E nesse rol da busca dopaminérgica, você pode cair num círculo vicioso muito perigoso, né, em relação, por exemplo, a satisfações materiais, em relação a satisfações no campo dos vícios de toda a natureza, da bebida alcoólica, dos entorpecentes, né, da cocaína, da maconha, do crack, da heroína, também o vício relacionado à busca de sensações sexuais imediatistas, e você provoca uma descarga de dopamina muito grande, mas logo em seguida você cai num vazio, porque você nunca será satisfeito. Porque eles ficam... querer mais descarga. É a descarga que é aquela história, né? O gato correndo atrás do próprio rabo. Nunca vai ser satisfeito. Ao passo que nós temos outros tipos de reações
dentro do nosso organismo, que são as externações de neurotransmissores chamados de aqui e agora, em que a pessoa vai buscar a verdadeira felicidade nas satisfações da sua vida presente, junto, por exemplo, dos seres amados, da família, junto dos animais domésticos. Ela vai apreciar as pequenas coisas da vida, a natureza, o canto dos pássaros, a flor que se abre, não é? O perfume das flores, o cheiro da chuva, a bênção de relações duradouras entre casais que realmente se amam e que passam a usufruir uma alegria imensa em conviver nas 24 horas do dia, não somente no lar, mas às vezes no trabalho, às vezes nas atividades fora do trabalho, as atividades dentro da fé religiosa, por exemplo. Então nós temos que buscar essas chamadas reações de neurotransmissores do aqui e agora, porque essas realmente trazem felicidade, onde você se satisfaz com o que você já tem e não precisa ficar nessa roda da vida incessante, querendo sempre o que o outro tem, invejando o que a outra família tem e eu não tenho, ou tendo que atingir uma satisfação perante a sociedade, no sentido de aparentar uma superioridade que muitas vezes a própria pessoa não tem. E isso vai gerar nela uma frustração muito grande, né? Um buraco que a psicanálise tão bem definiu, que é impreenchível, se ela não tem saídas, dentre as quais nós podemos citar o bom humor, o amor verdadeiro em família, a busca pela espiritualidade. E aí o Espírito continua conosco. Pensastes apenas no vosso corpo, seu bem-estar, seus prazeres foram o objeto exclusivo da vossa solicitude egoísta. Por ele, que morre, desprezastes o vosso espírito que viverá sempre. Por isso mesmo, esse Senhor tão mimado e acariciado se tornou o vosso tirano. Comanda o vosso espírito que se constituiu seu escravo. Seria esse o objetivo da vida que o Senhor vos concedeu? Então, isso aqui, gente, eu e Geraldinho, nós estamos muito impressionados com essa leitura que nós estamos fazendo desse livro chamado Dopamina, um livro muito interessante e muito didático. E nós recomendamos a todos vocês que conheçam o livro. Então, mesmo quem não é da medicina como nós não somos, ou da psicologia, tem total facilidade de compreender o livro. E esse livro mostra exatamente isso que o Espírito está dizendo aqui para nós. Quando você se dedica a essas descargas cada vez maiores de dopamina, você perde o controle do seu espírito, que está encarnado, que é o que você acabou de falar aqui. E seria esse o objetivo da vida que o Senhor vos concedeu? E antes ele fala, por isso mesmo, esse Senhor tão mimado, falando do corpo, e acariciado, se tornou o vosso tirano. E a gente comentou isso no início. Quando a gente se entrega à matéria, isso é muito importante que todos nós saibamos, pessoal, com muita clareza. Só queria lembrar uma coisa, a glutonia. Exatamente. Todos os prazeres estão dentro disso. Quando a gente se entrega à matéria, a nossa matéria quer mais matéria. É assim que funciona. A nossa matéria clama por matéria. E a gente precisa considerar que não é fácil estar encarnado em um planeta de provas e expiações como o nosso, tão materialista, tão material. É por isso que Jesus, naquele momento tão difícil, fala para os três: vigiem e orem, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É por isso que Alcione, naquela conversa com o Antênio, no livro Renúncia, antes de descer para o planeta Terra, ele dá um sermão nela. Você tem certeza que você vai querer descer para o planeta Terra, esse planeta de sombras? Você, que é um espírito desse nível, pode voltar com novos débitos.
A gente não pode desconsiderar a dificuldade de estarmos encarnados, porque essa é uma prova do nosso espírito. O Emmanuel vai conversar conosco. No século XIX, muitos teóricos do espiritismo falaram sobre isso. O espírito avança assimilando matéria. Então essa é uma necessidade dos nossos espíritos. Todavia, essa necessidade de assimilar matéria não pode ser um fim em si mesmo. Nós assimilamos matéria para passar por provas, expiações e vencer a matéria. Muitas experiências e vencer a matéria, porque o nosso futuro é assimilar a matéria para evoluir, mas depurar os nossos espíritos. Nós não estamos aqui para se apegar a nada disso, porque tudo isso fica. E se nós não considerarmos a dificuldade da encarnação, como é difícil estarmos encarnados num planeta como o nosso, tão materialista, a gente acaba caindo, pessoal. É por isso que Jesus fala tanto sobre vigilância e oração. A vigilância é justamente essa consciência que é dona de si e em todo momento escolhe prestar atenção nos desejos da matéria, do corpo material em que nós estamos inseridos. Porque tudo pode ser desvirtuado. Você começa a jogar por diversão um baralho com os amigos, isso pode virar um vício. Como o Geraldinho falou, você começa a comer no final de semana mais, isso pode virar um vício. Começa a tomar um copo de vinho, isso pode virar um vício. Dormir pode virar um vício. Tudo que é da matéria pode ser desvirtuado. E aí, como o Espírito está falando aqui conosco, o nosso corpo vira senhor do nosso espírito, escraviza o nosso espírito e a gente perde a encarnação. A gente precisa prestar atenção em tudo isso para que o nosso espírito sempre brilhe e sempre fale mais alto. Nós estávamos conversando, ouvindo esse livro, nós estávamos conversando muito sobre o Chico Xavier e como o Chico soube domar a matéria do próprio corpo. Dormia pouco, trabalhava muito, sabia. Nós conversamos aqui o livro da biografia da doutora Marlene Nobre, quando ela traz o testemunho de que o Chico conversava, os meus pedaços do espelho, quando ela traz o testemunho de que o Chico conversava com as células do centro de força genésico para domar essas células. Então vejam o exemplo de Chico Xavier, de um homem que o espírito foi senhor da matéria, senhor do corpo. Ele usou a matéria para que o seu espírito brilhasse e não o contrário. E essa é a nossa proposta aqui. E isso demanda muita vigilância, porque se a gente demole, a gente cai. E aqui nós temos, pegando essas frases finais aqui da mensagem do Espírito Protetor polonês, aqui ele está afirmando negativamente o que a humanidade faz, e aqui a gente pode fazer então o inverso da negativa, a respeito da qual nós não devemos de fato fazer. Então, ele fala: pensastes apenas no vosso corpo. É exatamente o que nós não devemos fazer. Nós estamos aqui na Terra não para pensar somente no nosso corpo, satisfazendo o nosso corpo, seja na alimentação, com a glutonia, seja com os excessos de bebida alcoólica, ou seja com a ingestão ou a experimentação de psicotrópicos, seja com os abusos do sexo desenfreado, sem respeito aos parceiros e parceiras, não é? E a si próprio, né? Seja qualquer tipo de vício ou desvio dopaminérgico, com o qual, por exemplo, o vício da internet, o vício do videogame, que é muito comum hoje entre os jovens, né? Então, esse tipo de sensação que é provocada por essas situações dopaminérgicas, ou seja, situações eminentemente materiais, que estão relacionadas diretamente com as sensações do corpo físico, é o que nós devemos rechaçar. É claro que nós vivemos no mundo, nós precisamos cuidar do corpo, ter uma boa alimentação, uma vida saudável, né? Quanto a isso, ninguém diverge. Mas o que nós precisamos fazer não é pensar somente no nosso corpo, na beleza, né? Quantas senhoras e senhores estão aí atrás
de uma plástica atrás de outra. E nunca tá bom. E nunca tá bom, e estica daqui, estica dali. Quando você vai ver, a pessoa fica irreconhecível. Fica quase um monstro, de tanto que esticou, de tanto que fez aplicação disso ou daquilo outro. E acaba o quê? Deformando o próprio corpo. Isso também é um problema. Nós não podemos focalizar as nossas forças da alma, que são originárias da nossa vontade, que a vontade, Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida, que é a alavanca da alma. A vontade é a alavanca da alma. Então nós não gerencia podemos, todos os setores exatamente, da mente. E ela gerencia todos os setores da mente. Se nós focalizarmos a nossa vontade exclusivamente na satisfação dos desejos e das sensações do nosso corpo físico, nós estaremos com esse corpo físico em nossa vida como nosso tirano. Exatamente. Porque ele vai dominar o nosso espírito. Quando o espírito protetor de Kakov aqui está dizendo exatamente que nós devemos focalizar o contrário. O espírito é a nossa focalização principal. A espiritualização do nosso ser. Porque somos todos espíritos imortais, conforme Neio Lúcio já disse, que vamos sim vencer, transpor aqui na Terra todos os obstáculos, vencer todas as lutas, para depois transpor os umbrais da morte e prosseguir vivendo e aprendendo no mundo espiritual. Então, se a gente fizer isso, nós teremos, como consequência desse esforço justo e nobre de espiritualização própria, da reforma íntima, da aquisição de novos valores morais, éticos, religiosos, novas virtudes, novas culturas, não é? Novas aquisições de cultura, de conhecimento efetivamente superior, que nos liberte, não é? Olha só, Jesus falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Libertará do tirano da matéria, da tirania da matéria, né? Então, nós não podemos ficar somente pensando no nosso bem-estar. O bem-estar é necessário. Nós não estamos falando aqui que nós devemos nos siliciar, não. O bem-estar é necessário na medida justa. Ele não pode ser o foco principal da nossa vida. Por quê? Porque se ele vier como foco principal de nossa vida, vai acontecer o quê? A nossa solicitude egoística vai se sobressair. Nós vamos colocar no gozo da vida os objetivos primordiais da nossa existência. E esse gozo não é felicidade. A felicidade não está nessas sensações dopaminérgicas. A felicidade é encontrada quando nós atingimos a felicidade do aqui e agora, onde nós convivemos. E isso é muito importante. Estar de bem com a vida, com você mesmo, com o seu companheiro, seu marido, ou com sua esposa e companheira, com os seus filhos. Estar de bem com seus progenitores, seu pai, sua mãe. Estar de bem com seus irmãos. Estar de bem com os seus companheiros e colaboradores de trabalho, de vida profissional. Estar de bem dentro da atividade religiosa à qual você se vincula. Isso é importante. Estar de bem com a sociedade, procurando realizar na sociedade onde você mora, onde você situa a sua vida, aquelas obras
do bem, da verdade, da solidariedade, da fraternidade, com gestos pequenos. Pequenos gestos vão provocar nas outras pessoas também pequenas alegrias, e essas pequenas alegrias vão retornar para você como uma grande felicidade. E isso é muito importante. E eu acho que é importante, pessoal, a gente considerar, como diz André Luiz conosco, logo no início do livro Nosso Lar, essa construção dos órgãos espirituais, porque é dando valor ao espírito que a gente valoriza o nosso perispírito, que vai continuar conosco após o nosso desencarne, nesse estágio em que todos nós estamos inseridos aqui no planeta Terra. Porque o que vai ser de um intestino que se deu, como o Geraldinho falou, ao vício da comida? Ele vai continuar escravo desse vício mesmo depois do desencarne. Então essa consciência continua deturpada, continua sofrendo. O que será de uma garganta, de um pulmão que fumou, de uma garganta que se dedicou à maledicência, à calúnia, à difamação das outras pessoas? Ela vai continuar doente no plano espiritual. O que será de um par de olhos que se dedicou só a coisas ruins na face do planeta Terra? Vai continuar doente. E isso, gente, é muito sério. Tem um exemplo muito elucidativo para nós pensarmos como os nossos órgãos sofrem a má administração de um espírito deturpado, porque o Camilo Cândido Botelho, no livro psicografado pela médium Ivone do Amaral Pereira, o Memórias de um Suicida, ele vai falar pra gente que ele desencarnou cego por causa da sífilis que ele contraiu. Ele desencarnou cego. Todavia, no plano espiritual, tudo que era feio, monstruoso, ele via. Ele conseguia ver. Então, veja, continuou cego, mas tudo que era terrível, ele via, ele conseguia ver. Então, vejam como os nossos órgãos, como esse patrimônio que nós estamos administrando aqui, que é o nosso corpo, precisa ser pensado de forma, como a gente está batendo aqui hoje, espiritualista, para nós, em bem utilizando o corpo físico, construirmos um bom corpo espiritual, que vai ser capaz de ver as maravilhas do plano espiritual, que vai ser capaz um dia de contemplar a beleza de Jesus, posteriormente a beleza de Deus, sentir esse amor supremo que é Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, quando o Espírito traz aqui pra gente esse tirano que é o corpo, não pensemos jamais que essa tirania acaba aqui. Não acaba. Essa tirania continua. Eu e o Geraldinho, nós já ouvimos alguns relatos de pessoas que dizem assim: eu estou sofrendo muito com o meu corpo, então eu vou subir direto. Não é bem assim. Não é assim que acontece, gente, porque se esse sofrimento com o corpo é o resultado de uma conduta espiritual deturpada, o que é necessário? É preciso que essa consciência se retifique para que essas provas de fato cessem. Do contrário, elas continuarão. O que eu queria que o Geraldinho falasse um pouco com a gente, que ele conheceu melhor do que todos nós, é a necessidade de foco que foi tão exemplificada por Chico Xavier no espírito, porque a matéria chama toda hora. Tudo que é matéria chama a nossa matéria grita de volta. Então é preciso ter foco, acordar todo dia pensando em Jesus, querer o Cristo todos os dias e ter uma vida trilhada dessa forma que o Chico soube muito bem ter esse foco no espírito. Exato, é que eu até costumo dizer em palestras que o Chico, na minha opinião, é o senhor do tempo. Tá. Por quê? Quando convivemos com ele, mais de 2 décadas, tanto em Pedro Leopoldo quanto em Uberaba, principalmente em Uberaba, dentro da casa dele, onde tivemos a honra de nos hospedar várias vezes durante anos seguidos, acompanhando a intimidade dele, nós ficávamos muito impressionados, porque a maioria das pessoas conhecia o Chico Xavier das reuniões públicas e já se espantavam com ele, com as tarefas públicas dele, que eram extremamente desgastantes. Por exemplo, uma reunião pública de Uberaba, no Grupo Espírita da Prece, de sextas e sábados à noite, começava, ele ia para o centro às 6h30 da tarde, 6h45, chegava no centro até mais ou menos 7 horas da noite e já se dedicava às tarefas iniciais de recepção de instruções
homeopáticas do Dr. Bezerra de Menezes ou da Sheila, ou, em raras ocasiões, do próprio André Luiz. Olha, começou esse relógio. Então era 1 hora de tarefa no centro. Às 8 horas em ponto, ele saía da sala onde ele fazia essa recepção de receitas homeopáticas e sentava-se lá na mesa, na cabeceira da mesa do Grupo Espírita da Prece, onde nós todos estávamos ali esperando por ele. E aí, às 8 horas em ponto, começava a reunião pública, sexta e sábado. Quando era em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, era 3 vezes por semana, porque ele fazia isso na segunda-feira também. E a reunião começava às 8 da noite e ia até 4 horas da manhã. Às vezes até além disso. E quantas horas? E ele psicografava 8 horas. 8 horas seguidas, 7 horas e meia, às vezes até 9 horas seguidas, sem interrupção. Depois lia as mensagens. Que é uma parte... Que era a parte mais emocionante, porque as famílias se consolavam ao verificar que os espíritos familiares seus estavam de fato vivos, atuantes na vida espiritual. Era a prova inconteste que a vida prossegue além da morte do corpo físico. Essas famílias todas vamos dizer assim, se transformavam, porque na maioria das vezes os espíritos familiares delas convocavam-nas para as tarefas de caridade que elas passavam a fazer. E tudo isso o tempo está correndo. O tempo correndo. Depois o Chico abraçava todo mundo que estivesse na fila, conversando conosco, contando casos da vida espiritual, às vezes causos muito engraçados da sua própria existência, da sua própria experiência, e íamos para casa, às vezes 5 horas da manhã, né? Às vezes um pouco depois. Para chegar lá, ele ainda ia programar um lanche, conversar conosco, quer dizer, ele não dormia. Às vezes 5 horas da manhã, 5 e meia, ele ia dormir, para acordar às 6, 6 e meia, dependendo do dia, né? E começava o dia todo de novo. E ele era em casa, ele não parava de trabalhar, que as pessoas que conviviam com ele no centro não viam. Ele não ficava descansando de perna para o ar, ou jogando conversa fora conosco durante o dia todo. Não, ele estava em casa, escrevendo carta para as pessoas que o procuravam, consolando essas pessoas, mandando mensagens, né? E os livros psicografava às vezes ali na mesa, escrevendo mensagens dos espíritos, procurava saber notícia das pessoas doentes de Uberaba, fazia visitas a elas, dava passe nelas, recebia amigos de fora para assuntos relativos à doutrina dos espíritos. Isso a semana inteira, minha gente. Então ele era o senhor do tempo. De fato, ele domou a matéria, domou aquele corpo, aparentemente doente. Ora, gente, vamos raciocinar uma coisa, 92 anos de existência. Com essa carga em cima dele, ele conseguiu viver 92 anos desse jeito. Desse jeito. Um olho cego, o outro olho só tinha 20% de visão, que foi diminuindo ao longo do tempo. Tinha problemas sérios no coração. Depois de 50 anos, recebendo mensagens dos filhos para as mães, ele teve um infarto do miocárdio e passou a ter a dor da angina pectoris, que fazia-nos sofrer dores horríveis no coração. Ficou várias vezes impossibilitado de caminhar pela dor nas pernas, pela dificuldade, mas, no entanto, não abandonou as tarefas em momento algum. Ele ia no centro, mesmo que fosse carregado. Ele ia no centro, ele ia ver o trabalho da sopa sendo preparado na caridade. Ele visitava as tarefas de caridade. Quando ele não tinha mesmo condições de ir ao centro espírita psicografar, recebia as pessoas na própria casa dele para uma palavra, para uma conversa em nome de Deus. Então tudo isso
é o que nós podemos testemunhar. Domou o corpo. Domou o corpo. Ao contrário do que o Espírito critica aqui nas pessoas materialistas, em que tornam o corpo físico tão mimado, tão preguiçoso, né? Tão acariciado, que ele se passa a ser considerado como tirano do espírito, comandando o espírito. Eu não posso ir porque o meu corpo está doente. Porque eu tenho dores. Eu não consigo caminhar. Quem sou eu? Não consigo. Estou muito doente. Então esse corpo preguiçoso que acaba encarcerando a pessoa no próprio quarto. Exatamente. Ou na própria casa. Ela não faz o bem a ninguém. Vive uma vida egoística. E o espírito se torna escravo desse corpo. Qual que é o benefício disso espiritualmente para essa pessoa? Nenhum. Vai passar para a vida espiritual com um paralítico do espírito e continuar paralítico no mundo espiritual. É muito triste essa situação. Porque cristaliza mesmo, gente. O André Luiz vai conversar conosco nos seus livros que o espírito que só pensa em si mesmo, fazendo, como o Geraldinho falou, a vontade do corpo, porque se a gente muitas vezes for esperar a vontade do corpo, a gente não lê um livro. Você passa, essa vontade do corpo nunca passa, de ficar deitado, de comer, de beber água, nunca passa. E o André Luiz vai falar conosco que você cristaliza o seu espírito em si mesmo, e aí para descristalizar, para voltar ativa, é necessário muito choque anímico, muito passe, muito purgatório para dar conta de voltar à normalidade. Então, essa mensagem que sirva, pessoal, para a nossa reflexão. As minhas mãos, eu quero que elas sejam um instrumento de Deus, os meus olhos, a minha fala, o meu corpo, as minhas pernas, os meus braços, em detrimento de serem instrumentos da matéria, porque se forem instrumentos da matéria, vão servir para a culpa da consciência e depois, no plano espiritual, para a gente precisar refazer a função espiritual desses órgãos, dos quais a gente precisa para as nossas missões aqui. Então, que fique a mensagem para todos nós. Esse capítulo sobre o dinheiro, sobre Mamon, ele sempre dá aso para interpretações e para reflexões muito mais amplas, e a gente só pode agradecer a Allan Kardec, aos espíritos superiores, pela bênção de termos o espiritismo que ilumina as nossas consciências para a gente trabalhar e seguir em frente. Isso mesmo. Nós então chegamos ao final da mensagem e agradecendo a presença de todos os nossos irmãos e irmãs em seus próprios lares, que se convertem nos nossos lares, nessa grande família humana que segue o nosso Evangelho de Jesus no lar. Semana que vem, a gente entrará na última mensagem desse subcapítulo, que é uma mensagem assinada por Fénelon, grande espírito de Fénelon, dado na capital da Argélia, Argel, no ano de 1860, e que Allan Kardec coloca encerrando este subitem, que é o subitem do emprego da riqueza. Agora, chegou a hora de pedirmos a nossa assistência espiritual dos benfeitores amigos, especialmente para que eles nos ajudem na fluidificação de nossas águas, para que, através deles, em nome de Deus, em nome da proteção de Jesus Cristo de Nazaré, de nossa Mãe Santíssima, de Chico Xavier e de todos os benfeitores amigos que o nosso carinho recomenda, que nós possamos receber os eflúvios de bênção e de paz, para que possamos continuar a nossa existência terrena, plenos de saúde, de vigor e de alegria de viver. Nós vamos então, nesse momento, fazer a prece final, rogando a Jesus, nosso Mestre e Senhor, Mestre incomparável, de divina beleza, a quem os nossos espíritos buscam incessantemente conhecer. Rogamos-te, Senhor,
que nos dê forças, coragem, capacidade de discernimento sempre mais firme, sempre mais iluminado pelo conhecimento da vida superior, pelo bom senso, de discernirmos aquilo que nos convém daquilo que absolutamente não nos interessa, a evolução espiritual. E diante de tua glória, Senhor, nós nos prostramos genuflexos de gratidão, louvando-te a presença entre nós, por esta instrução tão clara e tão direta que este espírito protetor polonês deu na cidade de Cracóvia a Allan Kardec. E com ela aprendemos que o real objetivo da vida terrestre jamais poderá ser o da satisfação integral dos nossos desejos transitórios. Ao contrário, o nosso objetivo de viver é aquele do autoburilamento. É aquele, Senhor, de vencermos as pesadas fortalezas de nossos próprios enganos, vícios e erros, derrubando os muros de separatividade que nos impedem de viver a real fraternidade. Que sejamos dignos, Senhor, de tua presença entre nós. Que sejamos dignos de que o teu coração junto ao nosso, em uníssono, possa bater no arcabouço do amor universal, no diapasão da fé iluminada e pura, nas notas de harmonia do amor que provém de Deus nosso Pai. E com esse amor, Senhor, esse amor que nos inflama as almas, esse amor que nos inflama de felicidade os corações reconhecidos, ao te buscarmos verdadeiramente. Que ele se instale em definitivo nos domínios de nossa alma, nos domínios de nosso espírito imortal, para que, ao vencer todos os problemas transitórios da vida humana, ao transpormos todos os obstáculos que nos fazem aprender, reconhecendo a nossa humílima situação espiritual, que nos impulsionam para a verdade e para a vida, que nos ensinam que o único caminho, Senhor, é para a frente e para o alto, subindo os degraus da verdade para atingirmos o reino da luz imortal. E é com essa certeza que nós te bendizemos, Senhor, e te rendemos graças nessa hora, hoje, agora, amanhã e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bom, pessoal, então com essa prece maravilhosa do Geraldinho, a gente encerra o culto de hoje. E na semana que vem a gente se encontra aqui, na quinta-feira, às 8h30 da noite, tá bom? Beijo. Beijo, pessoal. Até a próxima.